bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o quinto livro da série A Obsessão do Bilionário, da autora J. Scott. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E como eu disse para vocês, vou apresentar o quinto livro, A Perdição do Bilionário, que vem contar a história do Travis em 208 páginas. E, cara, se preparem, porque para mim esse até o momento foi o melhor. Lembrando que essa autora é aquela como eu falei para vocês, ela traz assuntos para a gente repensar. O passado, né, o vídeo passado que eu trouxe para vocês foi do Cade, que é irmão gêmeo do Travis, irmão da Mia e cunhado do Max, que a Mia é casada com o Max. O Cade, ele acabou encontrando a Aisha, que é uma mulher que foi subjugada primeiro pelos pais adotivos, depois pelo marido. Já aqui a história do Travis acaba meio que se repetindo a história, de uma forma diferente, é claro. Porque aqui nós vamos descobrir o quê? O Travis, ele é o filho mais velho. Ele foi aquele que sempre esteve à frente, lutando ali para proteger os seus irmãos, porque a mãe era completamente submissa, morria de medo do pai, e o pai era um ser violento. O pai era aquele que não media esforços em judiar tanto da esposa quanto dos filhos. Então ele sempre foi aquele que lutou para que os irmãos fossem poupados. E ele foi o que foi mais subjugado, humilhado, o que mais recebeu porrada do pai. Ele estudou, se formou e ele acabou fazendo com que ele tivesse o lugar dele ali na empresa, conseguindo afastar o pai dele e depois o pai dele faleceu. Ele, desde então, ele cuida da empresa. O irmão dele teve a sua carreira e agora está trabalhando com ele, então ele está dividindo um pouco as tarefas ali, mas ele usa o trabalho para poder se esconder das coisas que o atormentam. Porque o passado dele não é fácil, a família dele até hoje, quando fala da família dele na mídia, fala com desdém, fala de forma pejorativa. E ele luta para que o nome da família possa ser falado na mídia de maneira um pouco mais tranquila, menos agressiva do que é feita. Ele morre de medo de repente, ter um filho e o filho seja louco igual o pai, porque tudo indica que o pai era louco. Ele tem ali uma assistente, que é a Alison, a Ali, que é uma mulher que bate muito de frente com ele, porque ele é um cara, gente, ele é lindo, tem aquele corpão, tem aquela cara de mal, que, ai, gente, essas caras de mal acabam comigo, né? Aquela coisa, aquele homem top, ele é assim. E ele é arrogante, ele é aquele que ele discute, ele bate de frente com ela porque ela bate de frente com ele. Só que a relação deles é muito bacana. Eu me divirto muito com a relação deles. Ela olha ele, acha ele bonito, mas não tem nada sexual ali, ela não tem nenhuma atenção nele ali, ela é totalmente profissional, porque ela tem um noivo. O noivo, gente, que ela já tá junto com ele há 5 anos, essa história vem falar muito referente a pessoa se anular por conta de outra, porque foi isso que a Ali fez durante esse tempo todo que ela tá com esse cara. Ela colocou os sonhos dele na frente, ela colocou os desejos dele na frente, então ela luta, ela trabalha em 2 empregos, ela se mata para ajudar ele a atingir todos os seus objetivos. Depois que ele atingir tudo, que ele chegar no topo onde ele quer, aí sim ela vai olhar para ela, aí sim ela vai correr atrás do que ela quer. Ela vai estudar, ela vai escrever os livros dela, aí ela vai fazer o que ela quer. Mas primeiro ela quer focar nele. Foi 5 anos assim, até que ela descobriu realmente quem é o noivo dela. E, gente, assim, você começa a ler a história, você já começa a perceber que ele tá com ela não porque ama ela, mas porque ela é uma mulher totalmente cega, é uma mulher totalmente submissa, é uma mulher que se anula para agradar. E ele é aquele cara que não elogia ela, ele é aquele cara que só sabe falar coisas que deixam ela chateada, ele é aquele cara, ele não chegou a agredir ela, mas é aquele cara que raramente tinha ali uma relação sexual com ela e era aquela coisa básica, vivia cansado, vivia mal-humorado, vivia não sei o quê. Então, assim, você começa, logo no começo, a ler essas coisas, você começa a perceber que o cara é um cretino.
Você começa a perceber que ele tá com ela porque, gente, é confortável para ele, entendeu? Porque ela tá ajudando ele a atingir o que ele quer. Não porque ele ama ela. E ele não faz nenhum esforço para se apaixonar por ela. Isso que é pior, gente. Isso que eu achei mais doentio nesse cara. Meu, ele gosta de ser assim. E aí, conforme a história vai caminhando, você começa a descobrir que, ao contrário dela, que olha o chefe como chefe, ele olha ela como uma mulher linda, como uma mulher atraente. Porque ele se apaixonou por ela desde o momento que ela entrou na sala dele para fazer uma entrevista. Ele ficou apaixonado por ela. Só que mesmo ele estando apaixonado por ela, mesmo ele tendo um tesão enorme por ela, ele não avançou o sinal. Ele nunca deixou claro que sentia por ela, porque sabia que ela tinha um noivo. E ele acreditou, né, que ela era feliz. Quando eles estão num dia conversando, porque ela bate muito de frente, é muito hilário, eles dois, eu rio bastante com eles. Quando um dia ela tá na sala, batendo boca com ele, porque ela falou que vai tirar férias, e ele falou que ela não vai tirar férias, eles começam a discutir, ela acaba assim, num rompante, falando que precisa daquilo, né? Que ela não vai casar, como ele falou, que era por causa do casamento, ela falou que não vai mais casar, contou tudo o que aconteceu com o noivo, abriu o coração dela. Gente, ela foi falando, ele só ficou ouvindo e começou a se odiar, porque ele não percebeu que ela era infeliz. E quando ela virou as costas para sair, ela acabou, ela acha que tá falando no subconsciente dela, que ela tá pensando, mas ela acaba falando, né? Que ela fala assim, preciso de uma dieta urgente. Ele vai, prensa ela na parede e fala no ouvido dela que ela não precisa de dieta. Gente do céu. Eu fiquei sem fôlego nesse momento, né? Porque esse negócio de prensar, vocês sabem que eu adoro, né? Eu adoro uma prensada. Ai, gente, prensou, pronto, acabou, caiu meu mundo. Caiu meu mundo. E ele prensa ela e fala no ouvido dela. Ela fica de pernas mole, né? Ela acaba saindo, a vida vai seguindo, ele começa a se odiar por saber que ela sofreu tanto. Ele acaba descobrindo mais coisas dela, porque ali ela deixou escapar várias coisas. E uma das coisas foi que ela trabalha onde? Em um bar, depois do expediente, que é o segundo trabalho dela. Ele fica revoltado, ele vai para a pista correr, que ele tem uma pista particular que ele adora, velocidade. E quando ele sai de lá, ele fala, não vou, não faça isso, não, vai para casa. Mas ele vai atrás dela no bar. Com a desculpa, quer saber se ela está bem. Ela acaba trabalhando num bar, em um bairro bem afastado, um bairro meio perigoso, ele começa a pensar mil coisas, homem bêbado, querendo alguma coisa com ela correndo risco na hora de sair, ele cria um cenário na cabeça dele. Tudo isso, né, gente, era uma desculpa para que ele se aproximasse mais dela. Só que quando ele chega na porta do bar, gente do céu, ele escuta uma conversa, olha, porque é aniversário dela, né, no outro dia, mas eles querem comemorar antes, o bar já está com pouquíssimas pessoas, então o chefe dela, mais a amiga, puxa ela para fazer uma brincadeira ali com ela, e, ai, Senhor amado, nesse momento... Eu não aguentei. Porque a frase que ele escuta, as orientações que ela tá recebendo, deixa ele louco da vida e fala, não, isso não tá acontecendo, eu não tô ouvindo isso, ela não é capaz de fazer isso. No que ele entra louco da vida, a cena que ele se depara, deixa ele mais louco da vida ainda. Ele já vai parecendo um touro bravo, e daí ele já usa a arrogância dele, né? Aí o cara só se defende, olha, ela é minha funcionária, né? A gente tá comemorando o aniversário dela. É desse jeito que comemora, não sei o quê. Eu sei que no fundo ele acaba conseguindo levar ela embora. E chegando lá, ela pede pra ele um beijo. Ele se segura, porque o que ele mais quer na vida é beijar aquela boca, mas ele se segura porque ela está bêbada. Ele fala que no outro dia ele vai buscar ela e ele busca ela às 8 horas da manhã. Cara, ela tá nervosa porque ela se lembra que ela pediu um beijo pra ele. Ela fala, como é que ele vai ver isso, né? Eu prefiro ele bravo comigo do que ele seja frio. Só falta ele começar a me tratar com indiferença agora. E ele chega, aí ela acaba falando, já tô pegando minha bolsa e fala, não, eu tenho tempo. Ela vai pegar um café para ela, dá um café para ele e fala para ele não se acostumar, porque ela não vai fazer isso no trabalho. Ele descobre que ela é uma escritora, que ela tem um livro não publicado. E aí conversa vai, conversa vem, e ele fala para ela pedir novamente um beijo. Ela acaba pedindo e eles têm um beijo, gente, mas é
o beijo, vou dizer pra vocês. É o beijo. Eles voltam a trabalhar e ali eles começam a se aproximar um pouco mais, no qual ela conversa um pouco mais com ele, conta mais algumas coisas. Só que o Travis, gente, ele é igual a todos os outros. É igual o Simon, o Sam, o Cade, o Max. Ele, pra cuidar da sua amada, ele toma frente. Ele, com esse negócio eu quero proteger, ele toma frente sem falar. E isso causa briga, como causou com todos os outros. Mas algo que eu achei interessante, que todos eles são obcecados por suas mulheres, todos eles têm esse desejo de proteção, eles realmente eles ultrapassam ali o limite, porque eles agem sem falar com elas, mas ao mesmo tempo eles dão liberdade para essas mulheres. Eles não prendem elas. Travis mesmo vai ter um acontecimento no qual ela vai estar vestindo uma roupa, gente, mas sabe aquela roupa pra matar? Aquela roupa que a senhora fala assim, misericórdia, o que é isso? E quando ele olha ela, ele fala assim, você não vai assim, né? Ela tem autoestima no chão, né? Quer dizer, não tem nem alta, ela só tem estima baixa, então ela já pensa, eu sabia, né? O meu corpo não ia dar certo. Ele fala, não, é porque eu não vou aguentar saber que os outros homens estão tendo fantasia com você vestida assim, porque você tá linda, você tá maravilhosa. Ele não impediu ela de ir, mesmo ele falando que ia ficar com ciúme por ver ela daquele jeito, ele não impediu, entendeu? Então isso que me agrada, porque do mesmo tempo que eles são possessivos, eles dão liberdade para todas elas. Ele acaba aprontando sim também com o ex-noivo, porque afinal de contas ele não ia deixar isso barato, ele tinha que dar uma corretiva nesse ex-noivo. Esse ex-noivo acaba vindo atrás dela, tirar a satisfação. Primeiro ele vem sendo bonzinho, porque ele quer ela de volta. Claro que ele quer ela de volta, ele se estrupiou. Claro, gente, ele precisa daquela mulher submissa, aquela mulher besta do lado dele. Ele precisa, porque ele não consegue se virar sozinho. Ele não consegue. Então, ele precisa dela. Então, ele vai todo doce. Ai, gente, que ódio. Ele vai todo doce, todo arrependido, todo. Mas ela já tá um pouco mais, assim, dona de si. Porque o nosso Travis, gente, ele já fez ela se enxergar como a mulher linda que ela é, maravilhosa que ela é, forte, poderosa. Ele já deu a ela esse poder dela ser essa mulher poderosa, entendeu? Então ela sabia o que ele estava dizendo e não caiu na lábia dele, não caiu mesmo. E aí quando ele viu que não ia conseguir voltar mais com ela, que ela tinha acordado para a vida, aí ele partiu para quê? Partiu para as ofensas. Partiu para falar como ela era feia, como ela, ninguém ia querer ela. Sabe aquele típico frase, aquele tipo de discurso daquele cara babaca que quer a mulher ali do lado dele para ele comandar? Falando o quanto ela não é boa, falando o quanto ninguém vai querer ela, que ele foi o único que quis. Gente do céu, se você é mulher, escuta isso do seu companheiro, cai fora, porque ele não te ama. Ele só quer te dominar. E como ela tinha marcado de jantar com o Travis, então ela acaba desistindo. Ele não desiste, ele vai atrás dela, ela fala que não tá bem. E ali ele acaba convencendo ela a contar tudo, ela conta. E daí, olha a frase dele. Eu não vim aqui para trepar com você. Mas, diante disso, agora eu vou, porque eu vou te mostrar a mulher maravilhosa que você é. Você quer mais do que isso? Não. Fala pra mim. Você quer mais do que isso, minha filha? Você quer um homem desse na sua vida agora, pra já? Vamos combinar? E ele vai, gente. Foi o primeiro momento deles intenso. Foi o primeiro momento que ele levou ela pra cama. Levou ela ao delírio. Nossa, foi... Oh, gente do céu. O que é isso? Porque esse casal, sim, foi um casal que... Foi um hot, viu? Porque os outros foi mais morno. Só que ela vai entrando muito na vida dele também. Porque como ele acaba cuidando muito dela, ela pede para poder cuidar dele. Ele começa a se abrir um pouco mais. E tem uma certa noite, ele acaba tendo acorda assustado, ele liga pro Cade, e daí o Cade conta o que aconteceu, né, que foi um problema com a Aisha, que tá grávida. Ele fica desesperado, ele começa a vestir a roupa e dizer que tá indo lá encontrar o irmão. Ela fala, eu vou com você. Ele fala, não. E ela insiste, aí ele pega e joga uma bomba nela. Ele pega e fala assim, você não quer ficar comigo porque tal. No que ele faz isso, ela recua. E ela tenta entender aquilo que ele falou. Ela tenta enxergar aquilo que ele disse que ele é. Ela começa a analisar a situação. Fala, gente, mas por que ele fez isso? E daí ela começa a perceber que aquilo que ele fez foi o quê? Para afastar ela.
Passou o final de semana, ela não foi atrás dele, ela não ligou para ele também não ligou para ela. Só que quando foi no dia de trabalho, ele chegou, ela estava lá. No que ela estava lá, que ele viu ela, gente, ele foi tão frio com ela, ele simplesmente entrou na sala. Ela foi lá, fez um café, trouxe o café para ele, trancou a porta e foi até ele. E ali eles conversaram. Primeiro, eles não conversaram, não, né, gente? Primeiro, ela foi mostrar o que ela queria. E depois ela sentou e foi conversar com ele. E ali ela jogou todas as cartas na mesa. Ele falou assim: Mas você não liga do que aconteceu? Ela falou: Não, não ligo. Não ligo. E daí, depois que eles têm essa conversa séria, no qual ela fala que ele precisa contar para os irmãos dele, que os irmãos dele precisam saber disso, que ele não pode guardar esse peso só dentro dele. Ele fala que vai pensar. Então, daí fica mais tranquilo a relação deles ali, porque ele tem um problema. Ele fala que se ela tocar ele, então ele vai perder a noção, ele vai perder o equilíbrio. E ela fala que quer. E nesse dia ela acaba fazendo algo com ele que ela sempre teve vontade e ele nunca aceitou. Ele nunca permitiu. E ela fez. E falou que a partir daquele momento, sempre que ela tivesse vontade, ela iria fazer. Então, a história deles é muito bonita. A história deles. E eu adoro esse negócio, né? Que começa com briga de cão e gato e depois se encontra apaixonado. Principalmente que ele foi apaixonado primeiro, depois que ela se apaixonou. Essa história que praticamente todas elas é fora do padrão do que a sociedade impõe de ser linda, magra, aquela coisa toda. Elas têm um pouco mais de curva, elas têm um pouco mais de corpo. É aquela situação que todos têm problema. Ele acabou curando ela de tudo que ela viveu com a mãe dela, que a mãe dela era uma alcoólatra, né? Então, tudo que a mãe dela falava para ela quando estava bêbada, ele conseguiu fazer ela enxergar diferente. O que ela viveu com o ex-noivo durante 5 anos, ele conseguiu fazer ela enxergar diferente, notar realmente que era ela, fazer com que ela se conhecesse. Gente, na cama, ele fez com ela coisas que ela nunca imaginou, porque o noivo dela nunca. Ai, gente do céu, eu queria que o noivo dela aparecesse na minha frente, viu? Porque, olha, eu ia amarrar esse cara, eu ia dar tanta porrada nesse cara, tanta porrada, que ele ia perder o rumo da casa dele, esse filho da mãe. De tão ordinário que ele foi. Então ele curou ela nesse sentido. Ela já conseguiu fazer com que ele também se curasse, com que ele se aceitasse, com que ele não se sentisse culpa do que aconteceu e principalmente com que ele se abrisse para os irmãos dele e aceitasse o carinho dos irmãos dele, porque ele era um cara que não aceitava carinho de ninguém. Sabe esse negócio de abraço, beijo? A Asha, ela tinha costume de conversar com ele e no final dar um beijo no rosto dele se despedindo. Ele sempre relutava, ele sempre se afastava. E depois que a Ali entrou na vida dele, que eles se acertaram, ele sorria, ele conversava mais, ele fazia brincadeira, ele aceitava os beijos da Asha, porque ela dava um beijo nele, e depois ele ia dar um beijo no rosto dela também. Então ele foi se abrindo, ele foi se curando disso tudo. Então a história do Travis com a nossa Ali, é uma história que para mim até o momento foi a mais perfeita. Adorei, não tiraria nada, nada, nada. Então eu vou deixar vocês com mais essa história falando, leia essa série, gente, porque é maravilhosa. Agora eu vou pro 6º livro, que é o livro do Jason, e assim que finalizar eu trago para vocês. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.